Terças e quintas-feiras, suas perguntas são respondidas por especialistas em direitos do consumidor. Hoje nós vamos à Imperatriz. Mônica. Olha, Janaína, hoje no quadro Direitos do Consumidor, o entrevistado é o promotor do consumidor de Imperatriz, Sandro Bíscaro. Bom dia, promotor. Bom dia, Mônica. Bom dia, Maranhão. E bom dia, meus pares de Ministério Público. Bom, doutor, hoje nós vamos começar com uma dúvida sobre bancos, a relação de consumo entre o banco e o consumidor. A Carla Silva, lá de São Luís, ela disse que há 12 anos teve um problema com o banco e resolveu tudo por meio de um processo. E que agora precisou abrir uma conta nesse mesmo banco e lá o gerente disse que ela não poderia fazer isso porque ela já teve um problema. Isso está errado? Está muito errado o que está acontecendo com você, Carla, né? Isso. É Carla. O artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor dá o direito de o consumidor ter acesso a todas as informações que existem sobre ele. E o Código de Defesa vai mais além. Ele diz que as dívidas prescritas, ou seja, aquelas dívidas que não se pode mais cobrar, elas têm que ser apagadas de cadastros do consumidor. Então, o que eu sugiro a você? Faça uma cartinha ao banco, cita o artigo 43 para eles saberem que você está bem informada, Carla, e peça as razões pelas quais foi negada a abertura de uma nova conta. Com certeza o banco vai perceber que você está informada e vai esquecer esse assunto e vai abrir a sua conta. É um direito seu. Doutor, se isso não resolver, é o caso de abrir um outro processo? Sim, isso inclusive é crime contra o consumidor. Ela pode ir a uma delegacia de polícia e reclamar disso que está ocorrendo contra ela, inclusive entrar também com uma ação civil por uma indenização por danos morais. Nós sabemos que há casos de bancos que mantêm listas de pessoas que já tiveram algum problema com o banco, mas listas desatualizadas, porque são listas antigas que o consumidor ou já pagou ou a dívida prescreveu. Essa situação é absolutamente ilegal. Agora vamos à dúvida da Edna Souza, também da capital. Ela diz que faz um curso de segurança do trabalho e há pelo menos 8 meses não paga as mensalidades. E agora chegou na fase de estágio e ela quer saber se ela vai poder fazer o estágio ou não por causa da inadimplência. Tá. Edna, quem regula a situação é a Lei 9870/99, salvo engano, uma lei federal. E ela diz o seguinte: se o seu curso for anual, ainda que você fique inadimplente, sem pagar as mensalidades, você tem direito a concluir aquele ano ou aquele semestre, se for um curso semestral. Agora, depois que você concluir, aí você não tem direito à rematrícula se você estiver em atraso com a faculdade. Então, ela tem que verificar se o curso dela é anual ou semestral e se o estágio está num outro semestre ou num outro ano letivo. Se for assim, ela não tem direito. Agora, se o estágio ainda estiver dentro daquele semestre ou ano letivo, aí ela tem direito. A faculdade ou a instituição de ensino superior, ela não pode aplicar como sanção pedagógica, não pode aplicar sanções pedagógicas ao aluno inadimplente. Ok, doutor. Agora a pergunta da Ana Karina, do bairro Renascença, na capital. Ela pergunta que mesmo assim, quando um cartaz informa que um produto que está em promoção em uma loja, ele não vai poder ser trocado. Ela pergunta se mesmo se essa informação estiver sendo divulgada, se isso está certo. Na verdade, um produto só pode ser trocado se ele tiver um vício, se ele tiver um problema. Aí sim ele pode ser trocado. Agora, de regra, as lojas, como uma medida para atrair novos clientes, tudo, e eu acho isso muito certo, elas trocam os produtos, elas dão um prazo, mas isso é uma liberalidade da loja, do comerciante, não é uma obrigação. Aí o que acontece? Quando a loja faz promoção, ela não mais permite essa liberalidade, ela não mais exercita esse direito que é dela. Então, infelizmente, as lojas só são obrigadas a trocar o produto quando ele estiver com problema, quando ele estiver com um vício. Do contrário, elas não têm essa obrigação. Doutor, e mesmo se o produto que foi comprado em promoção tiver algum problema, por causa do cartaz, ele não poderá ser trocado? Não. Aí muito bem a pergunta, Mônica. Aí se ele tiver um vício, se ele tiver um problema, aí sim, como qualquer outro produto que não esteja em promoção, ele deve sim ser trocado. Mas então aí o cartaz não vale aí? Não, aí não vale. Tem muitos cartazes que violam direitos do consumidor. Por exemplo, a gente vê muito nos mercados: não nos responsabilizamos por produtos deixados no interior do seu veículo, no estacionamento.
O mercado se responsabiliza sim, independente do cartaz, porque é uma obrigação do mercado cuidar dos automóveis que estão no seu pátio de estacionamento. Agora, uma dúvida que também é muito frequente e até uma reclamação também, e essa vem do Luiz Pedro. Ele pergunta o que fazer quando a loja não publica o preço dos produtos. Aí você tem que reclamar na loja, reclamar no PROCON, mas não vai dar direito ao consumidor de exigir uma diferenciação de preço, uma coisa assim, né? É interessante que ele vá ao Ministério Público, acionar o Ministério Público, o PROCON, para que a gente possa intervir e o PROCON, no caso, multar essa loja e o Ministério Público acioná-la para que ela apresente os preços. O problema que pode ocorrer, e eu já vi algumas vezes, é na prateleira estiver um preço e depois tiver um segundo preço. Aí, havendo dois preços, o consumidor vai pagar o menor deles. Doutor, o Wellington Silva, lá de São Luís, ele faz uma pergunta sobre um órgão de proteção ao crédito, que é o cadastro de inadimplentes do governo federal. Ele diz que está neste cadastro, quer sair, mas não sabe como. O que ele deve fazer? Olha, a rigor, isso não é uma relação de consumo. O que não significa, Wellington, que você não tem direito. Significa que a sua relação com o banco, ou seja, que o seu problema, ele não vai ser resolvido pelo Código de Defesa do Consumidor, mas por uma outra legislação pertinente. Mas, em todo caso, o CADIM, que é o Cadastro de Inadimplentes do Governo Federal, onde consta o nome das pessoas que têm algum débito com o Governo Federal, ele impede, sim, que bancos oficiais renegociem dívidas com aquelas pessoas. Veja, a renegociação de dívida não é uma obrigação do credor. O credor, ele renegocia a dívida se for conveniente a ele. Então, uma das regras, no caso do governo federal, é não renegociar com quem está no CADIM. Seria a mesma coisa de uma loja do comércio em geral não querer renegociar a dívida com quem já tem dívida com aquele estabelecimento. É uma liberalidade do governo federal ou das lojas fazer ou não a renegociação de dívidas. E aí, o que o consumidor pode fazer, doutor? Aí, infelizmente, ele vai ter que procurar a via judicial, né? Ou quitar o débito. Quem sabe fazer uma proposta, mas no caso do governo federal não tem como, porque essa regra ela é inflexível mesmo. Agora aí é uma pergunta que vai mais nesse sentido, é da Cláudia Lima. Ela disse que fez uma queixa em um juizado especial e agora quer retirar essa queixa. Como é que ela deve proceder? Não tem nenhum problema, vai lá. É bom fazer por escrito, né? Inclusive, eu sempre recomendo aos consumidores que conversem por e-mail, conversem por escrito, para você já ir produzindo provas daquilo que você pode eventualmente necessitar no futuro. Então, é até uma obrigação dela, que se ela já fez um acordo, se ela já resolveu o problema, que ela comunique à justiça, para que a justiça não continue dando andamento a uma coisa que não tem mais futuro e já foi resolvida. Ok, promotor do consumidor de Imperatriz, Sandro Bíscaro, muito obrigada pelas informações e bom dia. Muito obrigado, bom dia, a satisfação é minha. E continue participando do quadro Direitos do Consumidor. Envie perguntas pelo formulário disponível no portal G1 Maranhão ou mande sua dúvida para o e-mail bomdiatv@mirante.com.br.